Destaque Rural Notícias. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Pois não, sempre um prazer falar com vocês. Presidente, então, segundo o CPE aí, a previsão para os custos da lavoura de arroz para a próxima safra continuam elevadas, né? E a Federarroz vem discutindo algumas questões a respeito desses custos. Como está se desenvolvendo isso e o trabalho da federação com relação a esses temas? Bom, é bom fazer uma menção de que recentemente nós acolhemos a Conab aqui no Rio Grande do Sul com o objetivo justamente de fazer uma avaliação dos custos passados, ou seja, não é nenhuma orçamentação dos custos futuros, tá? Ou poderia ser até, mas uma avaliação dos custos passados que remeteu uma avaliação, né, aos custos que passaram. Diante disso, nós já havíamos chegado, por questões até pessoais, né, eu sou lavoureiro também, tenho uma lavoura de arroz, nós já havíamos identificado que teríamos, não só na safra que está sendo comercializada agora, né, que foi colhida em março, mas para a futura também nós teríamos um grande desafio, à medida que pelo menos o custo financeiro estará aumentando, o custo aí do plano agrícola, né? E temos, caso da energia elétrica, o próprio diesel, e mesmo a questão das peças agrícolas, elas sobem todos os anos. Então, isso nos remete a um prognóstico de que teremos custos para a próxima safra ainda maiores do que a safra passada, e que isso é extremamente negativo aos produtores, à medida que já vem reclamando, né, e pleiteando junto ao governo federal de um eventual securitização. Imagina enfrentar uma próxima safra com novos prejuízos. E é por isso que a gente fez uma ressalva dizendo que os produtores que tiverem uma faixa de produtividade inferior, igual ou inferior a 8.000 quilos, que pense muito bem ao plantar, porque fatalmente estará auferindo prejuízo no próximo período. Outro posicionamento é o plantio de no máximo 900 mil hectares, né, presidente? O que isso interfere aí na questão do custo? Na verdade, esse valor, ou esse nível, né, ou esse número de 900 mil hectares para o Rio Grande do Sul, ele vem através de uma percepção atual de mercado. Nós tivemos uma redução de produção no Brasil de mais de 1,5 milhão de toneladas. O Brasil produzia ou produz historicamente mais de 12 milhões de toneladas, e esse ano estamos produzindo 10 milhões e 500 mil toneladas. Apesar de toda essa retração de produção, os preços ainda permanecem em níveis não remuneradores, o que nos traz uma avaliação de que, se nós aumentarmos a oferta, ou seja, disponibilidade de produto ao mercado, além das 10.500 mil toneladas ofertadas nesse ano, fatalmente nós não teremos preços remuneradores, ou nós teremos preços equivalentes aos atuais, que não são remuneradores. Uma das medidas que a Federarroz está tomando aí através da tua liderança é a negociação de recursos para o produtor conseguir aí um fôlego no seu caixa, renegociar algumas dívidas com fornecedores de insumos e para que tenha um fôlego aí e consiga dali um melhor preço no produto, né? Lá em fevereiro vocês tiveram uma conversa com a Tereza Cristina, com a ministra Tereza Cristina. Agora, esse mês tiveram novamente, através do vice-presidente da Federarroz, né, conversando com o BRDE, com o Ministério da Economia. Como está esse desenrolar aí, presidente?
Bueno, infelizmente, esse desenrolar não está acontecendo, na medida que lá em janeiro, ainda no início do ano, nós tratávamos com a ministra em função da catástrofe que se fez aqui, o que aconteceu, sobretudo na fronteira oeste e na campanha, e, de fato, até hoje nós não tivemos nenhuma sinalização do parte do Ministério da Agricultura, especialmente da senhora ministra Tereza Cristina, a não ser um áudio que circulou nos últimos dias aí entre os produtores, que ela teria afirmado que a solução seria uma securitização da dívida dos arrozeiros. Bom, isso nós tratamos lá em janeiro, nós estamos ainda indo para julho, muitos produtores aí já planejando uma futura safra, e isso sequer teve qualquer desenrolar. O que eu quero dizer que o setor produtivo ele segue ainda, digamos, de lado, né, realizando prejuízo ainda mais na atual safra que estamos comercializando, em função de uma quebra de produtividade que tivemos, que obviamente eleva o custo unitário do preço do arroz. E é por isso que a gente tem que trazer a realidade aos produtores, e a gente tem que, preservar as famílias, preservar a economia desses municípios que tanto dependem do arroz, alertando a eles que, infelizmente, o quadro que ora vivemos é extremamente negativo, possivelmente deverá piorar para a próxima safra. E quais são as alternativas aí, presidente, para esse produtor que vai reduzir a área? Nós tivemos aí na abertura da colheita, e o tema era diversificação de culturas, né? O que esse produtor de arroz pode implementar na área dele para reduzir um pouco essa área de arroz e para impactar um pouco aí na oferta? Bom, vamos ser bem claros e bem realistas. Não é todo produtor que terá a condição de migrar por uma segunda cultura, seja ela soja, milho ou mesmo a pecuária, que é muito tradicional aqui, sobretudo na região arrozeira. Entretanto, nós estamos observando nas mais diversas regiões de que a soja ela entrou num primeiro momento para viabilizar a cultura do arroz em função das invasoras, e hoje essa cultura ela já está deixando uma margem líquida superior à do arroz, que era a cultura principal desse produtor. O que eu estou querendo dizer que naqueles produtores que a soja era secundária, ele já está vendo como essa cultura quase como principal, em função do lucro que ela tem deixado. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão de que, diante de toda uma perspectiva de valorização das proteínas animais, sobretudo a da pecuária de corte, que é muito tradicional nessa região arrozeira, está aí uma possibilidade desse produtor que é tecnificado, que ele tem todos os maquinários para fazer fertilização de pastagem, etc., migrar para uma outra cultura, que é a pecuária de corte, que também tem uma perspectiva de bons resultados, desde que ela tenha uma intensificação. É isso que a gente tem notado, evidentemente que aqueles produtores mais capitalizados e mais tecnificados, eles já iniciaram esse processo de reconversão da lavoura de arroz. Obviamente, aqueles produtores mais comprometidos, ou dito menos capitalizados, né, eles terão um pouco mais de dificuldade, e que nós temos muito presente, e é isso que a gente tenta transmitir aos produtores,
que não é simplesmente instalar os dedos e instalar uma lavoura de soja. Ela carece de certos cuidados, mas temos algumas vantagens, que é menor pressão de insetos, pragas e doenças. Nós temos uma menor pressão por ter menor intensificação pelo cultivo, eu me refiro à soja, né? E temos também uma proximidade ao porto de Rio Grande, que chega aí ao máximo 500 quilômetros, enquanto se a gente fizer uma analogia com o Brasil Central percorre aí 2.000, 2.500 quilômetros, né, até chegar com essa soja no porto. Então, apesar de termos desafios técnicos, né, especialmente em relação a solo e a clima, pois muitas vezes temos os veranicos aqui mais acentuados, né, nós temos alguns aspectos positivos, que é menor custo sobre a pressão por pragas e doenças e o menor custo com frete, que, obviamente, isso aí traz melhor competitividade a esses produtores de arroz. Plano Safra, presidente, como é que você vê o volume de recursos, a questão do seguro rural ali, que teve um aumento dos valores também? Qual é a posição de vocês referente ao Plano Safra que foi anunciado há poucos dias? Bom, no aspecto arrozeiro, falando no arroz, o Plano Safra, ele não traz nenhum alento em virtude da grave crise que atravessa. Mas eu, sendo generalista, né, observando de uma forma mais ampliada, né, o horizonte do Plano Safra, eu vejo o Plano Safra como um plano inovador. Obviamente, o aumento de custo que nós tivemos nos juros, de certa forma, eu enxergo com uma certa troca ou atenuado em função de uma ampliação do seguro rural, do subsídio ao seguro agrícola, né? Mas, de forma geral, nossos juros em relação aos nossos competidores, eles seguem altos. E inovador porque ele traz questões de endividamento para digamos assim, ele aborda aspectos do endividamento, das dívidas antigas, né? E também o destaque que eu faço é de uma agricultura unificada. Nós não temos o Ministério A para a agricultura familiar e o Ministério B para outras agriculturas. É uma agricultura só, a agricultura do Brasil, mas tratando os diferentes de forma desigual. Tá certo, então. Presidente, muito obrigado pela tua participação, foi um prazer recebê-los aqui e conte sempre conosco. Um abraço, amigo. Destaque Rural Notícias. Muito obrigado, presidente. Grande abraço aí, tudo de bom. Falou, amigo.